E hoje estamos aqui novamente contando com a sabedoria, com a sagacidade do Josué. Você tá bonzinho? Beleza, muito obrigado. E aí, turma, beleza? A turma é muito velha, né? A turma é muito velha. E aí, pessoal? E aí, turma? E aí? E aí, pessoalzinho? E aí, igreja Beleza. do Senhor, né? Tudo bem, isso revela muitas coisas, essa maneira de falar. Mas tudo bem. O cabelo branco, ele... Ô, Josué, você acha que tem muita gente que deixa de orar? Alguma vez você já deixou de orar ou pediu alguma coisa pra Deus porque não vê a resposta? Não tenho lembrança exata, assim, não vou orar porque Deus não responde, mas... Coisa que você deseja pedir? Já, assim, às vezes deixa de orar porque passa, tipo... Passa vai batido. orando, tipo... nem lembra mais que tinha que orar por aquilo, esquece. Isso acontece. E vai passando, né? Mas não tem uma memória, assim, de... Se você esqueceu é porque não era importante? Provavelmente. Senão você tinha lembrado. Exatamente. Boa. Exatamente. Beleza. Como Deus responde às nossas orações? É esse o assunto de hoje. Porque a gente tem uma dificuldade. É claro que, assim, se você é uma pessoa que tem um relacionamento de Bíblia um pouco mais intenso, se você ora mais, com certeza você já tem a resposta para a nossa pergunta de hoje. Mas se não, como Deus responde às nossas orações? Às vezes a gente tem dificuldade por não se tratar de algo muito material. E às vezes a gente cria uma certa ilusão acerca de como Deus responde as coisas. Acha que vai descer um anjo, acha que vai acontecer um milagre, assim, do nada. Tipo, uma onça vai brotar aqui do nada, assim, entendeu? Vai furar a terceira dimensão e vai aparecer um milagre aqui. Mas, se Deus quiser, Ele pode fazer dessa forma, porque Ele é dono de tudo. Mas a grande realidade é que acontece desse jeito. Muito difícil acontecer desse jeito. Raramente, né? Raramente acontece desse jeito. A gente vê exemplo na Bíblia de anjo aparecendo, mas... Quantas pessoas na sua vida você já viu que um anjo apareceu para ela? Enfim, e já nesse contexto. Antes, a gente via anjo aparecendo para as pessoas. Hoje a gente já não vê mais anjos aparecendo para as pessoas. Voz de Deus, por exemplo. Por que isso não acontece mais? Por que a gente não consegue ouvir mais isso hoje? Olha, eu vejo assim, no Velho Testamento, né? A gente tinha uma ação muito específica do Espírito Santo. Era uma ação ou numa pessoa específica ou numa obra específica. Por exemplo, quando Deus vai lá e chama Gideão para lutar, aparece a ele um anjo. E Gideão faz o quê? Como nós, como homens ali... Nega. Fala, não, capaz, eu de jeito nenhum, não tem condição nenhuma. Sou o menor da minha família é a menor das tribos, eu não sou ninguém, Sim. Não tem condição nenhuma. Mas aí então o anjo vai, conversa com ele, e depois Gideão ali, para uma ação, uma obra do Espírito Santo muito específica na vida dele, ele vai e vence, é usado por Deus. Inclusive tem aquela passagem lá dos Gideão e os guerreiros dele, né? Os 300, né? Sim. Uma outra ação muito específica, quando é o rei, Deus vai lá e unge um rei. Quando chamou Saul, por exemplo, foi escolhido. Saul, inclusive, no momento ali, ele se esconde. Sim. Ele fica escondido, fala assim, atrás de uma pilha para as pessoas não acharem Depois ele gostou bastante. E aí, depois que ele é ungido, fala que ele sai ali profetizando no meio dos profetas e Deus, o Espírito Santo, usa ele, ou seja, era uma ação específica. Deus tinha uma obra específica. Né? Agora, depois do Novo Testamento, essa ação muda. Porque já não é mais algo específico, é todos que aceitam a Cristo, que reconhecem a Cristo, passa a ser templo do Espírito Santo, ou seja, morada do Espírito Santo. E então essa ação do Espírito Santo, ela é mais universal, ela é mais abrangente, vamos dizer assim. Sim. Né? E também agora você tem acesso ao relacionamento direto. Direto, exatamente. Objetivo, assim, não é mais necessário, se isso for bom que essa garrafa caia. Você fazer prova. Não, mas isso. Assim, E aí eu já pesquisei sobre isso, é feio falar, mas eu pesquisei sobre provar Deus. Sobre... É importante, o amadurecimento da fé, né? Vem, por conhecimento. Mas tipo assim, Deus, se isso for acontecer, se isso for bom, dá um sinal. E aí uma das histórias que todo mundo referencia
e gera essa confusão por falta de mais conhecimento é inclusive a de Gideão. Do Que, algodão, né? do algodão. Antes de Gideão topar, Deus chamou Gideão para uma missão específica, para poder libertar o povo. E para libertar o povo com 300... Tipo, tinha muita gente, depois foi cortando. Mas enfim, Deus tinha chamado Gideão para poder ser um guerreiro, para poder lutar e reunir pessoas e poder expulsar eu não lembro o nome do povo que estava invadindo. Os filisteus, né? Os filisteus? Tinha um outro nome, tem um outro povo também. Mas enfim, tinha um povo ali que estava atentando, roubando as coisas, fazendo no território dele, e Deus chamou ele para poder juntar um exército e acabar com isso. Só que Gideão não tinha um histórico de guerreiro, não tinha nada de guerreiro. E aí Gideão pede para Deus, qual que é o negócio do algodão? Deus fala assim, Deus, se for o Senhor mesmo falando comigo, faz isso, que era, você lembra? Deixar o algodão molhado e tudo em volta seco. Isso, e depois ao E contrário. depois ao contrário. Ou Vice-versa. o inverso disso, a ordem, né? Mas ele pediu para Deus fazer isso durante a noite, e Deus fez. E aí essa passagem, ao mesmo tempo, ela é usada para poder falar que você deve sim fazer prova de Deus. O que você Mas acha? isso foi suficiente, por exemplo, Como assim? para sanar as dúvidas de Gideão? Acho que difícil. Não foi, sabe por quê? Porque é engraçado que depois, quando ele já estava lá no alto da colina para descer, para atacar o acampamento dos filisteus, Deus fala para ele, se você ainda tem dúvida, verdade. Desce até lá com uma pessoa lá, com um companheiro dele, e ouve os caras conversando. E aí chega bem na hora que tava lá, eu tive um sonho estranho, que veio um pão de cevada rolando em cima do acampamento. Aí o cara também tem uma revelação, né, do céu. Falei, não, mas isso aí cara, muito é o Gideão que vai vir destruir a gente tudo. E aí falou, nossa, realmente é Deus comigo. Ou seja, não tem jeito de... Até no último segundo para fazer, ele ainda tinha medo, ou tava ali inseguro de alguma maneira, né? Sim. Faz sentido. Ou seja, não foi só ali o algodão, assim, né? Acho que faz parte nossa de humano, né? Ter esse medo de fazer, porque não é na nossa condição, na nossa força de fazer. Afinal de contas, ele tava lá, ele mais 299 contra um exército que não dava nem para contar, né? Era muita gente. Muita gente. Então, é isso. E aí, hoje, não dá para fazer prova assim de Deus. Não, por mais, assim, quando você é adolescente, quando você é mais novo, quando você não conhece, você faz prova assim de Deus. Mas não funciona. Eu lembro direitinho que a última que eu fiz foi tipo assim, ó, se eu chegar lá na minha casa, era uma coisa que eu tava pedindo pra Deus, eu morava em outro lugar, eu falei assim, ó, se eu chegar na minha casa, a luz da garagem estiver acesa, é pra dar certo. Tem um outro caso da Bíblia que é mais ou menos assim, né? Tipo, o cara vai lá, promete para Deus, esqueci o nome dele, ele promete para Deus que se ele vencesse a guerra, a primeira pessoa que ele visse, ele ia oferecer a Deus. Que ótimo. E adivinha quem que foi? Quem? A filha única dele. Já ouviu falar de história, mas não lembro quem que era. Quem que mandou ele prometer alguma coisa desse tipo? A primeira pessoa que eu vi depois de vencer a guerra, eu vou oferecer essa pessoa ao Senhor. Ele não esperava ser, né? Saiu justo a filha dele, era a única filha. E aí ele fez? Eu não sei, não lembro. Não sei, na verdade eu nunca li. O texto fala que a menina saiu com as amigas dela, lá ficou 3 meses na montanha lá, né? Chorando, lá lamentando e tal. Se fosse a menina, nunca mais voltava. Eu falei, me deixa ficar ali uns meses com as minhas amigas, sumiram. Tem. Mas eu não lembro se o texto é explícito em dizer que realmente aconteceu, né? Mas, ou seja, tipo, pra quê? Deus não precisa da filha, né? Do cara, não precisa de mais ninguém, mas e também Deus não precisa te provar nada. E tem um outro texto ainda também que acho que engana muitas pessoas, que é o de Malaquias, né? Que fala assim, fazei prova de mim nos dízimos, nas ofertas. Tipo assim, Deus, eu quero comprar uma casa, quero trocar meu carro, quero ser promovido, então eu vou ser fiel no dízimo. Sim. E aí, então, vou fazer prova. Justo. Tipo, quer dizer, então, que se a pessoa ficar desempregada, vamos supor, ela foi dizimista, vida inteira, 10 anos dizimista, e aí fica desempregado. Quer dizer, então, que Deus falhou. Deus falhou. Cara, olha como que é egoísta, assim, esse ponto de vista, porque o negócio do estar desempregado, o negócio do emprego, é uma coisa totalmente mundana.
Entendeu? Tipo, às vezes, realmente, o fazer prova ali, talvez é da fidelidade de Deus, estar perto de Deus, tipo, de prestar um serviço para Deus. Mas não é no sentido de ganhar as coisas. Né? Sentir que eu tô ali com um seguro. Sabe quando você compra um seguro de vida? Né? Um seguro-desemprego, né? Meu Os dízimo caras param de se converter na igreja e conversam na Porto Seguro. É, tipo, Exatamente. Você vê, não é assim Não. que funciona. É. Mas as pessoas se enganam e muitos até são ensinados assim, dessa maneira, né? Vamos dizer Sim. assim, se é que pudesse dar uma inocência ali, mas ninguém é indesculpável, né? Mas É, as pesado. pessoas são ensinadas de forma errada, manipuladas de certa Sim. forma, né? Peraí, pessoal, que eu tenho um recado para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva, deixe um like e a sua obrigação é mandar para um amigo ou familiar. Continue agora com este vídeo e tchau! E aí, essa maneira de fazer prova de Deus é uma maneira que é um método que a gente usa para poder ouvir de Deus. Mas eu penso que se ele der sinal igual a gente queria, igual a gente quer, no seu tempo Imaginasse, certo. né? Imaginasse, Quisesse, né? quisesse. Ia ser muito fácil as coisas. Isso é muito fácil, assim. Tipo, imagina se Deus te obedecesse no sinal que ele quer, que você quer as coisas. Ia ser muito fácil. Cara, você não ia se desconverter nunca mais. Você ia se afastar de Deus nunca mais. Se você tivesse a resposta pronta. Não sei. Pensa É? assim, ó. Ah, Fico eu pensando, né? joga aí. Imagina que hoje nós vivemos pela fé, Sim. porque nós não vemos. Agora, as pessoas lá atrás, eles viram o poder de Deus. Ah, é verdade, cara. De forma muito, palpável, vamos dizer, muito concreto. Os milagres com Moisés, os milagres de todo o Velho Testamento em si. É. Ou seja, as pessoas estavam vendo, estavam tocando, estavam literalmente ali sentindo na pele aquilo. Mas vira realmente e não mexe, creu. o próprio livro de Juízo vai mostrar isso, né? É. Vinha um libertador, voltava a pecar. Vinha de novo, voltava a pecar. Entrava num cativeiro Voltava. e voltava depois de novo. Então, assim, você vê que não é só pela obra em si, só porque eu tô vendo e Deus está respondendo e Deus está fazendo, é que sustenta uma pessoa na presença, assim, sustenta a fidelidade da pessoa na obra de Deus, né? Sim, faz sentido. Então é verdade. Então, assim, ó, não espere prova de Deus porque só se ele quiser, mas assim, não vai. Só se ele quiser mesmo, assim, não dá pra falar não vai. Só se ele quiser, é difícil. Hoje você tem acesso direto ao Espírito Santo, a conversar com Deus, então não tem necessidade. E também naquela época a ideia era manter Israel vivo, certo? Tipo, manter o povo de Israel vivo, liberto, para usar, tipo, hoje a gente tem eles como exemplo. Então essas ações específicas foram necessárias. A promessa que Deus fez a Abraão, né? Então, iria se cumprir, né? Sim. Até Jesus, né? E foi difícil, e é difícil, na verdade, porque foi difícil, e é difícil. Continua sendo, com certeza. Mas, e outra, porque se Deus fizer prova, não vai resolver, igual Josué falou. O povo via o milagre, Adão e Eva viu Deus e traiu Deus. Então, assim, não adianta coisas físicas, nós somos inconstantes, insensíveis, a gente é Falho, né? Falho. Limitado. Né? E aí, então, fazer prova de Deus dessa maneira não é uma maneira de ver Deus falando. Não é uma maneira de ter resposta de Deus. Mas da mesma maneira, a gente tem, por exemplo, uma outra pergunta, né? Que na Bíblia fala assim, mas no teu versículo fala assim, tudo que pedis em meu nome, eu irei realizar. Aham. Batei. Sim, E com persistência. Tem até a Aí, parábola de... Como que a gente responde isso, né? Como que fica essa questão? Mas não é só pedir em nome de Jesus Como que fica que essa vai questão? acontecer? Como que fica essa questão? Fica, tipo, o nome de Jesus é um nome mágico, É a assinatura do Você cheque. vê, várias vezes você vê, né? Ou se ouve, né? Ah, Deus, me dá algo em nome de Jesus. Amém. E ali o nome do Jesus é como se realmente eu estivesse falando para Deus, eu quero algo para mim, eu quero ali, vamos usar algo, um subterfúgio, assim, algo meio que relevante, uma casa, um carro, uma namorada,
um casamento, eu Um quero emprego, alguma coisa coisa, básica. emprego. Faculdade, sei lá. E aí você fala em nome de Jesus. É como se você estivesse falando que Jesus quer a casa, que Jesus quer o carro, que Jesus quer Vamos substituir substituir a frase por Josué. Tipo, eu quero um financiamento de um carro em nome do Josué. E aí o José vai lá no banco e assina. Cara, não tinha parado pra pensar desse jeito. Substituir. Não é um nome mágico. Você está falando em nome de Jesus. Não é assim que funciona, né? Mas a gente, por aprender de forma, vamos dizer assim, superficial, acaba se enganando, né? Acaba acreditando que é isso. é assim que funciona. E aí, como é que funciona? Cara, eu vejo assim, olha. Se a gente olhar, por exemplo, qual que é o modelo de oração que Jesus ensina para nós? Pai Nosso. Pai Nosso. Básico. E aí Deus responde essa oração do Pai Nosso? Não, não tem resposta depois. Mas pensa assim, ó, Jesus ensina a gente a falar com Deus. Sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Um louvorzinho ali. Venha a nós o teu reino. Deus vai responder essa oração? O reino de Deus vai vir na terra? E aí você fala, mas eu orei pro reino de Deus vir na terra, mas não veio, tá tão ruim as coisas. Certo. Deus não responde? Então, Ou é a gente que vai realmente... venha a nós o teu reino. Ou seja, então, e aí? Qual que é o Como lado que o certo? reino de Deus vem na terra? Através da gente. Através da igreja? Sim. E eu tô sendo igreja? Ou o reino de Deus não está acontecendo porque Deus não veio aqui e não impôs o reino dele? É através da gente. É através de nós. Ou seja, então a resposta do Pai Nosso nessa primeira parte. Somos nós. Somos nós. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua, Vontade. assim na terra como nos céus. Então a vontade de Deus não está sendo feita, porque ele não cumpriu a minha vontade. Qual que é a minha vontade? É a vontade de Deus? Reflitão. O que eu estou pedindo não é só para mim, é só para o meu eu, ou a vontade de Deus é que a igreja, por exemplo, viva em comunhão, viva em unidade. E então aquilo que eu peço só para mim não é a vontade de Deus. E então Deus não responde. Porque eu pedi, Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para manter vivo. Daí, por exemplo, eu não sou um cara que gosta de trabalhar. Ah, não quero trabalhar. Ou tô meio preguiçoso, sei lá. E aí você fala, venha, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí você fala, cara, nossa, mas eu tô desempregado, tudo, mas também não se esforça em estudar, não se esforça em querer aprender algo novo, não se esforça em submeter a uma rotina, por exemplo, de trabalho, E aí você fala, Deus não responde a minha oração. Justo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa. Deus não está cumprindo. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos. E aí Deus não te perdoa. E aí você fala, nossa, mas eu também não estou perdoando, então Deus não responde. Na verdade você não perdoa, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Eu estou conseguindo perdoar? Como você quer que Deus te perdoa? E aí você para, bom, como que Deus responde a essa oração do Pai Nosso? Aí você vai ver que é muito mais na minha atitude, em primeiro lugar, na minha ação, o meu fazer, o meu entendimento realmente ali do que é ter Jesus como Senhor da minha vida, e aí então depois as coisas começam a acontecer. Entendi. É muito mais... É um olhar interessante, cara. Tipo, o Pai Nosso, você tá agora... Você olha mais pra você. Eu não tinha pensado nisso. Olha pra nós, assim, no sentido que a resposta da oração... É aqui, a nossa ação. É a nossa ação, né? A gente terceiriza, assim, joga para Deus em nome de Jesus ali, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? E aí você pega versículo do tipo, que Deus cuida das flores, Deus cuida dos passarinhos, Deus dá o que comer para os passarinhos, óbvio que ele vai te dar o que comer também. Justamente. Mas eu não sei, você sabe onde está esse versículo? É no Evangelho, né, que fala assim que nem Salomão, na sua glória, vestiu tão bem como os lírios do vale, né? E muito mais Deus ali que vai cuidar de você, né? Fala pra gente se preocupar em ter o básico, né? Em resumo, assim, ter o básico, né? O que comer, o que vestir e tal.